Oi, amados, tudo bem com vocês? Vou te pedir um favor, dá o teu like, deixa o teu like, compartilha esse vídeo se você sentir alguém que precisa ouvir essa mensagem. E eu vou tentar falar um pouco, né? Aqui responder uma pergunta, uma moça que tem muito a ver com o que eu passo, com o que eu sinto. Olha, eu entendo você. Eu acredito que você vai entender o que eu tô te falando. Ser mãe solo não é fácil, eu sei. Mas também não é difícil. Quando a gente tem um Deus que é o nosso Pai, que é o nosso guia. E meu Deus, Ele tem sido meu companheiro ao longo desses anos. E tem me ajudado. Quase 4 anos eu já estou nessa, renúncia profunda de não me arrependo. Para quem sabe e conhece meus antigos vídeos desde lá do Facebook, quem já segue sabe que eu conto um pouco em cada vídeo, não é tudo, porque se eu fosse contar tudo aqui, gente, para vocês, o que eu já passei, o que eu tenho passado, passa ao longo da minha vida, tá um livro e não dá para resumir tudo assim. Eu vou contando aos poucos e hoje, justamente por essa pergunta, que eu vou falar um pouco assim, um pouco mais, de uma forma mais simples para você entender. Como eu fui uma testemunha de Jeová, são quase 12 anos que eu sou afastada, eu não tenho uma igreja fixa, como vocês sabem que eu sempre expliquei. Eu já até fiquei um bom tempo na igreja evangélica, passei por muitas experiências, a qual me frustrou muito, me magoou muito algumas atitudes de alguns irmãos. E eu nunca imaginei que no meio evangélico também ia ser a mesma coisa da qual eu já tinha passado, numa igreja grande, a qual eu tinha até cargo, porque nesse meio tempo eu não tive nenhum cargo nessas igrejas que eu visitei, não. Mas eu não me arrependo até hoje da minha decisão, da minha saída, não, como um testemunho de Jeová. E quando você tem chamada, não adianta. Quando Deus te escolhe para um propósito nessa terra, você vai fugir, você vai tentar fazer coisas, você vai pular no sal do pecado do mundo, você vai se sujar feio, você vai se machucar, vai se quebrar toda. E o meu caso estava assim. Eu conheci pessoas do mundo que eu me relacionei, eu sofri no meu primeiro relacionamento. Depois fui conhecendo, me envolvendo com coisas que iam me afundar. Nunca me droguei, mas eu estava já num processo da minha vida que eu falo assim, por mais um pouco, acho que eu ia estar aí como uma vivida, pela vida, passando na mão de um e de outro. Devido a tanta dor que eu passei no meu relacionamento, depois eu conheci o pai dos meus filhos, o negócio, achei que ia ser diferente, não foi. Idas e voltas, a gente teve muitas altos e baixos. Eu reconheço que eu tive minhas falhas e ele também a dele. E a gente tentou depois 3 vezes, ficava, terminava, voltando. E da minha última vez eu adquiri meu segundo filho, que é o meu mais novinho. E a gente também não ficou junto. E eu sofri muito. Porque naquele meu processo eu estava indo para a igreja e naquele processo eu sofri aquele bombardeio, Porque a minha retomada com ele foi mais devido a uma decepção que eu passei também na igreja, a qual quando eu comecei a caminhar, eu estava solteira, sozinha.
E eu tinha conhecido outras pessoas, claro, porque eu estava solteira, então podia conhecer. Só que no meu momento que eu estava indo para a igreja, eu decidi não é isso que eu quero para minha vida. Ao ponto que o rapaz que eu ficava com ele, eu me lembro que eu disse, ó, se for pra gente ficar assim, sexo sem compromisso, eu não quero. Então eu quero casar, quero tudo direitinho, porque eu tô na igreja, então se não for assim, não quero. Então cada um segue a sua vida. Ele não quis, abrir mão de algumas coisas para ficar comigo e também ele não estava preparado. Depois disso eu continuei indo para a igreja, conheci um rapaz lá na igreja, eu sofri aquela dor que eu falo assim, que eu não imaginava que uma pessoa que também conhecia a Deus ia fazer aquilo comigo. Brincou com meus sentimentos, porque me faz orar, me faz ter expectativa com Ele, planejar coisas, ter esperança. E ele ficar de enganação comigo com uma outra pessoa conversando, depois vira para mim e diz, a gente não tem nada a ver em comum, e ali só quem sabia era eu, ele, a família dele e a minha mãe, que eu já tinha falado com ela, porque a minha mãe não era cristã. E daí do nada aquele bombardeio, depois, meses depois, a pessoa já estava com outra pessoa, simples assim. Então, ia pro culto, mas me sentindo mal, porque a pessoa mal falava comigo, a família, tudo estranho. E foi quando o pai do meu filho voltou, que a gente conversando, e eu via meu filho, com aquela tristeza, coisa de pai e filho. E a gente tenta, porque a gente acha que vai ser diferente. E aí eu falava, se for pra ficar assim, então não deu certo com ninguém, porque tem que ser com ele. Mas dentro da gente, a gente sente que um negócio não vai dar certo. Era isso que eu sentia. E foi isso que aconteceu, e não deu mesmo, não. A dor ainda que já estava em mim aumentou mais ainda. Enfim, depois disso eu segui minha vida, trabalhando, frustrada, grávida, entrando numa depressão, escutando piada de família, de pessoas conhecidas, aquelas coisas que a gente escuta, sempre. Apoio, da família, das pessoas da igreja, nem conta, que eu não tive. E daí então eu decidi de vez não ir mais. E foi aí que eu provei que não era esse amor todo que falavam, Só tive pré-julgamentos de vários irmãos que eu passei ali. Cada coisa que eu nunca imaginei passar, eu passei na igreja. Até hoje, às vezes, alguns outros falam, às vezes não falam. Muitos não entendiam porque eu tinha parado de ir. Não procuraram saber, não procuraram conversar comigo. Só vivi pré-julgamentos. A gente vê de família até coisa, mas de gente que conhece a palavra, aquilo dói mais ainda, machuca mais ainda, Porque errar todo mundo erra, todo mundo falha, mas quem sou eu pra tacar pedra no outro? Enfim, resumindo, gente, decidi e entendi que a minha chamada era diferente, que eu não podia fugir. Daí então já tinha parado de fazer vídeo, que eu já fazia vídeo há mal tempão. Aí eu voltei a fazer porque o próprio Deus me incomodou. E eu falei, Senhor, por que o Senhor insiste? Eu aqui eu não estou seguindo o Senhor em nenhuma igreja. Minha vida é assim, é errante. Eu não fui da forma como aquelas coisas que o Nico vai botando na tua cabeça. E Deus falando ali comigo. Por isso que eu sempre falo para vocês o que eu já passei, a minha experiência. Então, eu falei, tá, Senhor, mas me incapacita, me ajuda. Gente, ouvir, você vai ficar velha, você não vai arrumar ninguém. Sim, a gente ouve. Aparecer
Cachorro para rua e urso vai ter muito. Todos querem ser seu dono, se acham, porque quando vê uma mulher sozinha com o filho, eles ficam predestinando, falando o que acham que querem. A sociedade é assim, porque a mulher deve ter sido assim, assim, assado, ou ambas as partes, o preconceito. E se quiserem, alguns se aproximam, é só para um pente rala aí, chuta, não quer nada, te descarta. Então um dia eu falei, Senhor, conheci pessoas, me relacionei. Um dia eu, em oração com o rapaz, eu conhecendo ele, eu virei para ele e disse, não quero ter intimidade não, só depois de casamento. Não deu outra. A gente casar, se for para namorar certinho, sim, mas se for para morar junto, ficar em fornicação, já vivi isso, eu não quero. Ele não quis, eu até assumo você, mas pra ficar nesse negócio de sem ter contato, não quero, porque a pessoa não queria. Todos foi assim. Ninguém quis abrir mão de nada. Ninguém tinha a mesma conexão que eu tinha. E aí eu falei, meu Deus, não é possível, o que é que tem de errado? Aí o Senhor falou, você não percebeu ainda? Eu não te chamei para ser descartável. Você é minha joia. Você é minha filha. Filha de rei não se casa com qualquer um. É alguém projetado para você. É alguém que vai ser escolhido por mim, que tem o meu coração. É por isso, filha. Se você está no processo de cicatrização, eu estou curando. Para de querer dar as tuas tentativas. Para de querer remendar pano velho com novo, porque não vai dar certo. Não é isso? Vinho novo não se mistura com vinho velho. Então, eu me lembro que na minha última experiência que eu passei, eu falei para o rapaz assim, todos que eu conheci, sempre eu falo, vou orar. E nessa minha última experiência que eu falei, vou orar, Deus começou a me mostrar coisas e Deus falou comigo mais no profundo. O coração daquele que eu escolhi para você é o coração voltado a mim. Se a pessoa ela conheceu a palavra de Deus e não quer compromisso comigo, eu só tenho, Jéssica, compromisso com quem tem comigo. Você tem compromisso comigo. Então, eu cuido da sua vida sentimental, porque eu amo você, minha filha. Não vai ser qualquer pessoa que Deus tem para mim e para você. Não vai se encaixar. Pode ser lindo de corpo, de rosto. Pode até te dar uma vida estável. Mas aquilo ali não vai te dar alegria nenhuma, porque você vai sempre ter um vazio. Não estou dizendo vazio de Deus, não, tá? É o vazio de você com aquela pessoa, sabe? Não se encaixa os dois juntos. Você deita ali na cama e você vai olhar e falar, meu Deus, parece dois estranhos. Você tá entendendo o que eu tô falando? As conversas não batem. É por isso. Porque eu tinha uma energia, eu tinha um conhecimento de Deus, eu queria um algo e a outra pessoa também não queria. Então, essa é a razão de não ter dado certo. Mas eu, Jéssica, eu adquiri experiências, eu acredito que eu fui muito importante na vida de quem eu passei. Porque eu acredito que nunca não tenho... Nenhum deles conheceu alguém como eu. E até hoje teve um desse rapaz que eu conheci, que quando eu disse pra ele assim, na época, não quero sexo não, se for pra gente ficar fazendo sexo em casal também não quero. Ele ficou puta da vida, né? Sim, desculpando falar, indignado. Ele ficou indignado. Ele hoje se converteu pro Senhor Jesus. E hoje ele entende o porquê que eu falei aquilo. Eu só queria um compromisso com Deus e com Ele. Mas que fosse de uma forma certa.
porque tudo que começa errado, tá errado. Então, se a pessoa não está disposta a abrir mão de nada por mim, eu não digo assim que você vai mudar radicalmente da noite pro dia, porque tem coisas que é difícil, né? Às vezes o gênio, o temperamento, né? Porque às vezes, por isso que às vezes tem pessoas que às vezes um tem que brindar o outro. Mas se você entra num relacionamento 100% e a outra pessoa também, tudo dá certo. Se um cai, o outro levanta. E mais ainda, eu hoje sou uma mulher com 2 filhos. Então, eu penso e digo para você, mulher que tem filhos, tenha cuidado com quem você conhece. Estude, analise. Direciona mesmo em oração a Deus. Para você apresentar para os teus filhos, não pode ser qualquer pessoa. Uma pessoa que tenha seriedade, maturidade, porque não vai ser todos os lugares que você vai poder ir com criança. Não vai ser todos os ambientes. E uma pessoa que faz você escolher entre você e o seu filho, não te ama. Essa pessoa não vai estar nem aí pro teu passado. Se você tem a plena convicção de que você está pronta, que você está com o teu coração limpo, olha o que Deus fala. Se você está com o teu coração limpo para entrar numa relação com alguém, sem vestígio de passado, do que ficou, não tenha, sabe, a melhor coisa, sabe, é essa sensação. A pessoa, ela vai entender você, a pessoa vai gostar dos teus filhos, vai respeitar os teus limites, vai fazer como que tem que ser. E o que tem que ser, será. Se foi, volta. Vai voltar arrependido, cabeça baixa, mas volta. Não, eu reconheço que você é importante, eu reconheço que você é a pessoa de Deus para minha vida. Porque Deus testifica. E eu conheço pessoas que tentou e não deu certo, depois a pessoa foi lá, apanhou na vida e reconheceu que era aquela pessoa e voltou. Porque Deus trabalha, Deus muda no coração. Isso aí eu tô falando no sentido de que às vezes você pode estar conhecendo alguém que às vezes não tem a mesma fé. Mas tenha consciência disso. Entre com a verdade. A pessoa ela tem que saber da tua fé e que nunca, de maneira nenhuma, ela pode fazer você escolher entre ela e Deus. Ela tem que respeitar. Pode ser que dê certo, sim, e pode ser que não, porque a Bíblia fala que o jugo desigual, os dois andando em separação, não tem como. Um vai ter que ceder. Ou a pessoa leva você para os caminhos do Senhor, ou você leva. Ou então cai. Porque se a pessoa ela tem respeito, a pessoa quer conhecer, é diferente. Agora, se a pessoa quer ficar com você, quer ficar na bagunça, na zona, não quer, é por isso que eu falo, tem que respeitar. Porque às vezes o cara, ele é bom, mas tem um vício tremendo de bebida, de cigarro, de gandaia. Como que vai dar certo? Você é uma filha, uma serva do Senhor temente, você gosta de ir para a igreja. É isso que eu sempre pensei. Aí você vai estar trazendo uma pessoa dessa para tua vida, daqui a pouco teus filhos nunca presenciou essas cenas, até com o parceiro, o pai das crianças antes, aí vai vivenciar isso. Ou não, né? Às vezes até presenciava. Às vezes porque a pessoa tem o mesmo hábito que o pai tinha. Então, você tem que pensar muito bem, refletir. Agora, se a pessoa for um cara responsa, de caráter, não, respeito, você quer que seja dessa forma, vai ser assim. Porque se for uma coisa simples, né? Isso com o tempo a pessoa vai mudando, ela mesmo vai. As amizades, entre a amizade e você, eu prefiro você. Porque tem pessoas assim, eu não vou largar minhas amizades, vou sair todo final de semana com meus amigos, vou encher a cara. Como que vai ser? Você é uma pessoa de casa, família. Aí você não bebe, você não tem visto, você vai estar naquele ambiente.
Então, tem coisas que tem que ser parametrada, conversada. É nesse sentido que eu estou falando. Vou dar uma experiência aqui. A Bíblia fala de um exemplo de um homem chamado Boaz e uma mulher chamada Ruth. Ela tinha costumes de adoração a outros deuses e costumes diferentes, mas ela foi morar com a sogra Noemi, que ela era esposa do filho da Noemi. E ela foi para a terra de Noemi. Só que lá ela não conhecia nada daqueles costumes, mas ela passou a respeitar a fé da sogra dela e ela casou com o filho de Noemi sabendo que eles eram de outra cultura. Enfim, já estava nela aquele desejo. Ela respeitava a Noemi e ela passou a amar aquele Deus e a ter a fé naquele Deus. Portanto, que quando Boaz viu ela, ele não ligou dela de ser uma viúva, ele não teve preconceito. E muito menos que se ele casasse com ela, tinha que levar a sogra. Então, minha filha, se for uma pessoa boa, uma pessoa especial, uma pessoa segundo o coração de Deus, essa pessoa não vai querer saber do teu passado, se tem filho, se não tem. Ela vai respeitar a tua fé. Essa pessoa vai abrir mão de algumas coisas para ficar com você. Tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando? Agora, se já começa com vestidos de errado, não tem como. Porque a palavra de Deus é clara. O nosso Deus, ele faz o quê? Tudo perfeito. E aquilo que vem do Senhor acrescenta dor? Não. Acrescenta alegria. Acrescenta felicidade. Então hoje eu entendo, não deu certo por conta disso. Então eu prefiro ficar nesse processo. A renúncia não é qualquer pessoa que vai chegar e que acha que é assim, que a mulher é solteira, tem filho, é uma sofrida, não sei o quê. Quer chegar a roer osso, não é assim. E a minha intimidade que eu tenho com Deus. Porque eu não fui projetada para ser usada. Eu fui projetada das mãos do Senhor para ser valorizada, para ser amada, para ser cuidada e fazer a mesma coisa para o companheiro que vier na minha vida. Errar, falha, todo mundo tem. Mas chega um dia que a gente entende que a gente precisa tomar um rumo para a nossa vida e que tudo aquilo que passou serviu de experiência, amadurecimento. E a gente não fazer de novo. É isso que eu aprendi e é isso que eu posso dizer para você. Se eu quero o novo de Deus, eu entregar na mão de Deus a minha vida sentimental, eu tenho que confiar e esperar. Que no momento certo, na hora certa, Deus trará a bênção dele para a minha vida. E não terá dúvida alguma, nem eu e nem aquela pessoa. Porque Deus, ele testifica no coração de ambos os dois. Porque tudo que não for de Deus, chute, que é laço, que é prato de lentilha do diabo para a tua vida. Porque ele já trabalhou lá atrás para destruir. Que ele sabe que você é um projeto de Deus, a sua vida. E ele quer que você continue assim, se prostituindo, fazendo um monte de coisa, ficando com o outro, sem dar certo com ninguém. Mas aí eu tenho que entender que eu preciso cicatrizar, que não adianta. É o que eu falo, como que você vai ficar com alguém se você ainda nem passou pelo processo da cura? Para chegar na vida de alguém, você vai fazer a pessoa sofrer também. Então se cure primeiro. Porque a dor fere o outro. E a felicidade, ela cura o outro. Entendeu? Então Deus faz novo sim, Deus faz a glória da última casa sim, na vida daqueles que são fiéis, daqueles que têm compromisso. Então se você tem um compromisso com Deus, a sua espera vai valer a pena em nome de Jesus. Não importa o que os outros falam, você está ficando velha, está se passando tempo, ai não sei o que, sim, não importa. Tem idade para amar? Pode até ser
que você não vai ter o mesmo entusiasmo, sei lá. Mas Deus faz você voltar a ter. Deus faz você ter energia de novo. Deus faz você sonhar de novo. Deus faz o sapo virar um príncipe, sim. Não fique nesse negócio de beleza. Não fique colocando muita dificuldade. Porque Deus, ele é um perfeito em seus projetos. Então, aquilo que é projetado de Deus para sua vida, para ter uma história com você, é perfeito. Entendeu? Então, é uma reflexão, analise, pense bem. Vocês que são mães solteiras ou pais, que independente do que eu estou pregando para todos. Veja a pessoa, o caráter da pessoa, conheça de verdade os valores de vocês, se são iguais, se essa pessoa é uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem uma fé em Deus, de verdade, não só falando, porque muitos vão falar, eu sirvo a Deus, eu sou isso, sou crente, sou aquilo, mas as atitudes da vida é totalmente contrária, né? Na verdade, não é nada disso. É uma serpente, né? Disfarçada, de rosa. Na prática é outra. E tem pessoas que caem tanto em laço assim, né? Porque o que a gente mais vê é isso. É o que eu falo. Pode ser que tenha na igreja pessoas aí de bom caráter, às vezes não. Tem